Boa tarde, Fran, tudo bem? Boa tarde, como estão? Estamos bem, graças a Deus. E você? Tudo certo, tentando fazer tudo funcionar. É verdade. Essa tal de tecnologia, né? É assim mesmo. Olá, Giovana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde para vocês. Tudo bem, Flor? Como você está? Na correria também, que nem todo mundo. Todo mundo está na correria. Hoje eu estava vendo um monte de aluninho meu lá na fila para assistir o Bruno Mars, né? Que ele vai hoje fazer show aqui em Curitiba e amanhã, né? Hoje é no estádio do Coxa e amanhã é na Pedreira. E aí eu estava vendo um monte de aluninho meu lá na fila. Ah, quer dizer que vocês ficam aí 8, 9 horas, 10 horas na fila e reclamam de ficar um pouquinho lá na minha aula. Ah, mas eu vou catar eles. Que delícia, né? Que delícia ter É, essa oportunidade. Lu, verdade. deixa eu te fazer uma pergunta enquanto o Pode pessoal está falar. chegando. Aham. A nossa implementação é utilizar uma das técnicas. É Isso, isso, aham, isso mesmo. tá? Você Então, pode, você pode inclusive inserir, é, deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Ah, tá. Você pode, inclusive, inserir uma atividade que tenha a ver com o tema. Não precisa ser exatamente ali naquela de uma das técnicas ali que aparece, mas uma técnica que envolva o engajamento, eu certo? fiz, eu fiz esse que a gente viu na outra semana das etapas, né? Ah, sim, aham, ótimo. E foi bem legal. Nossa, excelente, excelente. Ótimo mesmo. Já Isso aí estou mesmo. organizando para fazer o relato a partir dessa atividade. Não que eu não vá fazer outras, né? Uhum, Porque a gente está vendo uma, né, uhum. muitas, então quero aproveitar todas. Mas então, se eu já quiser escrever esse relato, já pode. Sim, sim, pode, pode. Porque, Aham, como pode você ser. mesma disse, estamos todo mundo na correria, né? É verdade. E bota correria nisso, né? Porque daqui para frente, agora, amanhã, a partir de Problema, né, amanhã, gente? entrando no mês de novembro, né? Vai que é um, né? Rapidinho. Oi, Exatamente. Donita, boa Obrigada, Lu. tarde, seja bem-vinda. Imagina. Obrigada, boa tarde, Deus abençoe cada uma. Ah, obrigada, amém. Você também, seja bem-vinda. Então, é isso mesmo que a Fran comentou ali, pessoal. Vamos já, né? Vendo essa questão do relato, da implementação, porque a gente tem pouquinho tempo, né? Agora vai passar rapidinho, nós temos mais 2 reuniões, e aí depois já começamos a, a atividade de apresentação da implementação. Então, se forem surgindo dúvidas nesse tempo, não tem problema, vocês vão aí, qualquer horário, me falando, tá? Menos da meia-noite às 6 da manhã. Mentira. Mas podem mandar as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou respondendo e vou ajudando vocês, conforme vocês precisarem, tá bom? Porque o importante é vocês não ficarem assim, muito apreensivas com toda a questão que nós temos aí de logística, né? Do nosso final de ano. Então, eu sei muito bem que eu também estou nessa, e a gente tem que dar uma agilizada e organizada, porque depois, né, eu ainda também estou com feira na escola, e vai ser apresentação ainda depois de 15 de novembro, e então tá uma loucuragem, assim, e aqueles alunos saem da sala, e entram na sala, e pega material, e daí brigam, porque um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro, e, nossa senhora, meu Deus, que correria, né? A gente fica quase louco. Bem-vinda, então, pessoal, todos. Boa tarde, Sueli, tudo bem? Sejam Boa todos tarde.
Tudo bem, obrigada. Que bom. Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar a nossa quinta reunião. Estamos na metade, chegamos na metade. Então, agora vai rapidinho, né? Que bom que a gente já conseguiu até aqui. Vamos ter muitas reflexões hoje, então será bem proveitoso. E estamos aqui, ó. Fizemos a reunião 1, já passamos pela 2, pela reunião 3, a 4, que foi semana passada, que foi também situações de desengajamento e como superá-las, e hoje nós veremos a reunião 5, que é a segunda parte, das situações de desengajamento e como superá-las. Então, a reunião 4 foi a primeira parte, e hoje então, começaremos com a segunda parte para a conclusão desse tema. Aí nós temos aqui, boa tarde, Elaine, seja bem-vinda. Boa tarde. Temos aqui o acolhimento, que foi a 1, a 2, o que é engajar, temos todos esses slides lá no Classroom, se alguém tiver dúvidas, tá? E quiser encaixar um tema de vocês de implementação dentro, né, dessas atividades, o perfil do professor e do estudante na contemporaneidade, depois tivemos as situações de desengajamento, que foi semana passada, reunião que foi a 4, e hoje chegamos na metade da reunião 5, né, estamos na nossa metade do nosso curso. Então, vejam bem, pessoal, ó, nós temos aqui mais uma, certo? Autoavaliação como ferramenta de engajamento. Teremos um feedback, a cultura do erro, as evidências e acabou. Aqui começamos o nosso compartilhamento e apresentação. No caso, nessa reunião aqui, ó, já poderemos começar as apresentações, tá? Para quem estiver pronto essa data, nós já poderemos começar. Ok? E não podemos esquecer também do nosso portfólio, tá? Se alguém ainda tiver dúvida, só me falar. Continuando, o nosso objetivo de hoje, então, é vivenciar um mapa da empatia para entender as perspectivas dos alunos e alinhar as nossas práticas pedagógicas. Seguindo, vamos identificar algumas causas de desengajamento, como a distração e o desempoderamento. Boa tarde, Evelyn, seja bem-vinda. E também desenvolver estratégias de engajamento que promovam um ambiente interativo e que pertencimento aos estudantes. Então, esses são os nossos objetivos hoje. Aí, dentro disso, nós chegamos à nossa quinta parada da nossa jornada, aonde nós vamos registrar o início da nossa quarta viagem com print. Você que é um integrante essencial da nossa viagem em busca dos novos conhecimentos. Então, a gente sempre pede, né, uma câmera aberta, e eu gosto de fazer o print mais depois, mais para o final. Ok? Então, espero a colaboração de vocês com as nossas câmeras abertas, até porque está no manual do cursista e confirma a participação de vocês, ok? Então, vamos ver a nossa agenda hoje. Do acolhimento, que nós teremos 10 minutos. Em ação, compartilhamento de 35 minutos, que dessa vez a gente vai fazer um pouquinho antes. Fundamentando a prática, onde nós podemos trocar algumas experiências e também algumas atividades. A experiência nossa em 10 minutinhos, e para concluir, nós teremos o nosso portfólio, né, para preencher, é claro, e a avaliação do Forbes, da nossa reunião de hoje. Então, no nosso acolhimento hoje, nós faremos uma viagem pelas salas.
de aula, observando nossos estudantes. E nós precisamos ouvir um pouquinho a voz deles. E as frases que muitas vezes chegam ao nosso ouvido, né? Que nós ouvimos dos nossos estudantes, o que eles estão sentindo, como eles estão. Então, assim, muitos estudantes até se apegam a nós, né? E tem, assim, uma clareza de falar algumas frases para a gente e até de conversar. Eles acabam se apegando, assim como a gente se apega a eles, né? Então, aqui hoje nós teremos nessas frases um engajamento que vai mostrar, agora eu entendi, isso faz sentido. Então, muitas vezes, o nosso estudante, ele está fazendo uma atividade e ele não consegue entender aquela atividade, né? E mesmo que você explique, converse, diga, mas aquilo não faz sentido para ele. Ou, por exemplo, assim, professora, mas para que estudar isso? Para que eu preciso aprender isso, né? Que nem eu dou aula de língua inglesa, então muito de, professora, mas eu não vou nem sair do país. Então, assim, para que estudar? Bom, professora, aí eu sempre coloco para ele, porque graças a Deus a gente tem muitos alunos que vão para fora, que fazem engenharia, estudam, então eu já tenho até um discurso preparado. Gente, eu tenho meu sobrinho que estudou a vida inteira em colégio particular, do estado, eu fui professora dele, ele fez o TFPR Engenharia, ele já foi 3 vezes para a Alemanha, porque ele foi contratado por uma empresa. Depois que ele se formou, começou com estagiário lá, trabalha numa multinacional aqui em Curitiba, que tem a sua empresa, que realmente né, o endereço dela, físico e tudo mais, na Alemanha, já foi 3 vezes para lá, dá cursos em inglês, desenvolve projetos, dá palestra em inglês. Então, eu sempre estou assim falando para eles, né? E eu ainda digo, e olha o Ganha no Mundo. A oportunidade que vocês têm de ir para fora no Ganha no Mundo, mesmo que vocês não tenham inglês fluente, mas veja quanta coisa você vai aprender, né? Então, assim, eu que gostaria muito que alguém falasse, ou até colocasse no chat, que, olha, a Giovana falou, ó, que legal, ó, meu filho voltou da Alemanha há pouco tempo, viu, gente? E olha aí, ó, ai, ó, viu que legal? Ai, que legal, Giovana, é o meu sobrinho. Então, ele fez engenharia de... Como é que é essa engenharia? Não é de produção, é uma outra engenharia que ele faz aquelas colheitadeiras. Não é produção, não é mecânica, é uma outra nova que tem agora. E aí, o professor dele na UTFPR indicou ele para trabalhar nessa multinacional e ele foi contratado quando ele terminou. Hoje ele é engenheiro lá. E a empresa já pagou ele para ir 3 vezes na Alemanha. Tudo pago. Tudo. E ele fala inglês fluentemente. Claro que depois ele foi fazer um curso de inglês, se aperfeiçoar. Então, é o que eu digo, as oportunidades existem, né? Então, não é porque não vou aprender, não sei, não vou usar, não. São muitos novos ainda para saber isso, né? Que não vou usar, não preciso aprender, não sei, né? Então, a Lanita também colocou aqui, ó. Sempre estudou em escola pública, hoje ele é cirurgião cardíaco. Olha, parabéns, Lanita. E utiliza em seminário no exterior. Isso mesmo. Então, quer dizer, eles não conseguem, né? Ter ainda a maturidade de entender que, claro que eles podem usar, né? Pode falar, prof. Giovana. Então, pelo jeito temos mais professores de inglês aqui, que bom, né? Eu queria comentar também que, independente, até não usando depois essa língua lá fora, digamos, mas ela começa a fazer sentido para o próprio português, né? O aluno Sim. começa a entender outras questões de língua, desenvolve um lado do cérebro que não desenvolveria sem ter uma segunda língua, como tocar um instrumento. Então, é tanta coisa que eles precisam, só que às vezes eles não têm como você diz, a maturidade para entender. Então, cabe a gente, né, ir trazendo informações e aos poucos eles vão se engajando.
Ótimo, ótima fala, muito bem. É bem assim que eu vejo também. Pode falar, prof. Elaine. Aconteceu uma situação comigo e com a minha filha, nós viajamos para São Paulo, e aí lá a gente encontrou um pessoal que estava do Chile, estavam meio perdidos e vieram procurar informação, e a gente não estava entendendo o que eles estavam falando. Só que aí algumas coisas básicas em inglês a gente conseguiu conversar, né? Porque o inglês está presente em todos os lugares, todos os países. Então foi muito bom para minha filha entender e ter essa visão. Conseguiu falar com alguém que era lá do Chile, mas usando o inglês. Nossa, que excelente exemplo, né, prof. Elaine? Porque ela ouviu, ela presenciou, né? Então viu a importância. Realmente, é isso mesmo. Boa tarde, prof. Flávia, seja bem-vinda. A Ruth Oi, colocou professor. lá. Tudo bem? A Ruth colocou assim, sim, sabe, cabe a nós dar incentivo aos nossos estudantes. Verdade, prof. Ruth. Isso mesmo. Por isso que eu sempre uso esses exemplos, né? Que eles estão no mundinho dele ali, mas de repente, né? Ah, mas por que eu tenho que aprender essa equação de matemática que é assim, assim? Eu nunca vou usar. Não é bem assim, né? Então, é muito importante que a gente ouça esses nossos estudantes. E aí, no Ação de hoje, nós temos uma proposta que é identificar as frases que os nossos estudantes revelam quando eles estão desengajados, né? E é o nosso próximo passo da nossa viagem. Então, assim, eu vou colocar o material aqui, ou no caso, o link para vocês. Vou dividir vocês nas salas. Vocês vão ter um tempinho, que vai ser 25 minutos, porque é uma atividade que vai exigir um pouquinho mais, né, de compreensão, de reflexão, de troca, né, entre vocês. E também o que os estudantes pensam na visão de vocês, o que eles sentem, como é que eles veem, né, toda essa questão desse desengajamento que nós, professores, sentimos, né, quando eles estão sem a motivação, tá? Então, eu vou colocar aqui o link para vocês e, à medida que vocês forem tendo dúvidas, eu também vou auxiliar vocês, tá? Não fiquem, assim, preocupados, porque eu estarei ali ajudando vocês. E também vou passar para vocês como nós faremos antes de dividir vocês nas salas, tá? Então, eu já vou deixar o link até fixo aqui, ó, porque o link do ação de hoje, tá? E vou colocar para vocês, aqui já compartilhando, como nós iremos fazer ou trabalhar com esse material de hoje, o nosso em ação. Então, o nosso em ação de hoje diz assim, ó. Agora que identificamos as frases dos estudantes, revelem o desengajamento. Então, aqui tem, né, aquilo que eu já conversei com vocês. E aí, nós temos, certo? Eu ia deixar em normal ali, porque se alguém precisar, ó. Então, aqui tem o que eu acabei de falar com vocês, né, da leitura, e nós vamos criar, então, o nosso mapa da empatia. Então, nós vamos simular uma situação de empatia em que você vai precisar mudar de posição, colocando-se no lugar do seu estudante. É importante que no exercício você assuma o lugar do outro realmente, como se você fosse ele. O que eu penso e sinto, o que eu vejo, o que eu falo e faço, o que eu ouço, e quais são as minhas inquietações, e quais são as minhas necessidades. Então, ele vai aparecer assim, ó, dessa forma aqui, ó. O que eu penso,
Aliás, o que pensa e sente, se você clicar aqui, ó, em cima, ele vai aparecer o quadradinho para vocês escreverem ali, tá? Uma síntese, pequena síntese só, né? O que você vê, o que fala e faz. O que você fala e o que você faz. Não entendo, não sei o que fazer, não quero estudar isso, onde eu vou usar? O que você ouve do estudante? Muito complicado, difícil, não quero fazer, vale nota? E, né, então, você vai colocar aqui, ó, no caso, vocês irão em cada um desse aqui, vai clicar ali, ó, tá? E vocês vão conseguir escrever. Quais são as dores e quais são as necessidades? Que dor eu sinto quando eu ouço isso? Que tipo de dor eu sinto? Que apertinho no coração me dá quando eu ouço uma frase assim do meu estudante? Eu não entendi, eu não quero entender, e, prof, não adianta, eu não vou conseguir. Que aperto que dá no coração de vocês ouvirem isso e quais são as necessidades que eu terei que arrumar com esse estudante, ok? Aí o outro grupo fará de outra forma, o que eu penso e sinto, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo e faço. Então, vocês vão escrever aqui, aquele lá era o modelinho, ok? Então, aqui é onde vocês irão escrever a de vocês, ok? Alguma dúvida, por enquanto? Querem fazer alguma pergunta? Quero. Pode falar. Minhas inquietações, o que eu ouço, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu faço, na posição, por exemplo, da Carol, dessa estudante que está na primeira série, quando ela fala, isso é muito difícil, eu não consigo entender. É isso? Ou é... Isso mesmo, uhum. É, isso mesmo. Você vai se colocar no lugar da estudante, no caso, né? Vamos nos colocar no lugar deles e projetar aqui o que você sente. Quais são as minhas inquietações, as minhas necessidades, o que eu penso e sinto, o que eu vejo, como eu estou como estudante aqui, nesse caso. Dela aqui, né? No caso aqui do grupo 2, vai ser aqui vai ser o grupo 1, porque aqui, ó... Ah, não, tá certo. Tá certo. É isso mesmo, certinho. Grupo 1, grupo 2, certinho. Mais alguma dúvida, Giovana? Pode falar, prof. Então, eu ia fazer a mesma pergunta da Fran, mas eu vou acrescentar mais uma coisa. Prof, não estou legal. Eu tenho alguma coisa na escola que eles têm usado no lanche, até quero falar com a direção, não sei se é o óleo, o quê. Até estava tomando Eno, não sei se vou conseguir ficar até o final, tá? Só para saber. E aí, de repente, se eu sair, então é por conta disso, tá? Tudo bem, tá registradinho, tá? A gente compreende. Mas deixa aí você, fique aí na... então tá. Então, vou separar vocês aqui já nas salinhas, ok? E à medida que vocês forem tendo dúvida, eu entro para ajudá-las. Então, vamos lá. Deixa eu ver o tempo. Vou colocar aqui 25 minutos, porque é bem trabalhoso, né? Então, eu já vou encaminhar vocês para as salas. Nossa, hoje tem bastante gente aqui faltando. Vou ter que remanejar uns aqui. No grupo 2. Eu faço bem certinho quando chega aqui. Não dá certo. Só um minutinho, já vamos. Pronto. Vamos lá. Deu 3 grupos só. Tinha dado 4, mas aí faltou. Agora dá. Ok. Então, vou colocar vocês dividindo nas salas, tá? Vou começar. Então, aqui na sala temática da chamada principal, fica o grupo 1, tá? O grupo 1 começa aqui.
a prof. Fran, a prof. Keila e a prof. Maria Ivanilde. E eu estou junto ali para a gente poder ajudar a prof. Maria Ivanilde. No grupo 2 está a Elaine, a Evelyn, a Flávia, a Ruth e a Sueli. No grupo 3 está a Adriana, a Giovana, a Lanita e a Mislaine. Ok? Então, vamos lá. Estou abrindo. Oi. Eu posso apresentar para a gente ir fazendo? Posso ser eu a relatora? Pode Vocês se sim, importam? por mim tranquilo. Então tá, vou começar a mostrar aqui e a gente vai conversando, inclusive a Maria, por favor, Maria. Tá, nós somos o grupo 1 e o nosso rapazinho é o Marcos. Deixa só funcionar aqui, que não tá indo. Agora eu consegui. Então, aqui, eu vou ficar lá digitando, tá, gente? Vou falar em voz alta, mas aí, se vocês quiserem falar, falem, tá? Então, nós somos o grupo 1. O Marcos é um estudante da rede de 14 anos, ele está cursando o 8º ano do ensino fundamental. Agora, imagine-se no lugar dele. Em sala de aula, você acaba dizendo coisas como, para que aprender isso? Ou, tanto faz, não faz diferença. Né? Quem diz isso é o Marcos. E a gente vai se colocar no lugar do Marcos pensando, como será que ele se sente ao repetir essa frase? Então, tem aqui quatro espaços para a gente escrever. No primeiro diz o que eu penso e sinto, né? O que o Marcos pensa e sente quando ele fala. Para que aprender isso? Tanto faz, não faz diferença. Aí tem outros 3. O que eu ouço, quer dizer, o que as outras pessoas respondem para mim, que sou o Marcos, que disse para que aprender isso? O que eu vejo, o que eu vejo como Marcos, quando olho alguma coisa e digo para que aprender isso? E o que eu falo, né? Não, o que eu falo e faço, né? O que eu faço quando eu falo lá, sei lá, para que aprender isso? E agora, as missões, continua sendo do Marcos, né? Né? Minhas inquietações é o Marcos, minhas necessidades é o Marcos. Tudo aqui é o Marcos, gente. Então, para ser o Marcos, um menino que tem 14 anos e fala, para que aprender isso? Tanto faz, não faz diferença? Como se sente? Eu acho que ele se sente completamente desmotivado, né? Desativar o microfone não mencionar. Pode falar, gente, que eu não estou escutando. Desmotivado, perdido. Sem... Eu acho que com certeza ele deve se sentir bem desmotivado, né? Porque ele não tem um sentido ainda né? Tá começando ainda, não tem a noção do que vai vir pela frente, né? Então. Nossa, adorei isso. Não tem noção do que vem pela frente. Né? Não tem essa noção de futuro, de... É verdade, não tem ainda na verdade, os valores para o adolescente naquele momento são outros, né? Não é o mesmo valor que a gente tem depois, né? Aí que a gente vai dar conta. Exatamente. Acho que tem maturidade, né, para entender a necessidade. Então, daí o que eu ouço, gente? O que o Marcos ouve quando ele fala esse tipo de coisa? Nossa, eu acho que ele ouve um monte de sermões, né? O que mais? Talvez conselhos de familiares, de professores.
Será? Acho que sim, né? Tipo assim, quando a gente for ver, não, você vai precisar, e se algum dia você decidir ser aí um engenheiro, ser isso, ser aquilo, né? Igual a professora citou, né, há pouco. É. E o que ele vê? Ai, mas também o que que ele vê, gente? Ele vê alguma coisa dando certo? Porque às vezes ele vive numa situação que não vê nada dando certo mesmo, que não vê ninguém tendo sucesso, não vê ninguém tendo reconhecimento, às vezes é por isso que ele acha que ele não vai usar para nada as coisas também, né? Às vezes vem de uma família que o avô é, né, vamos citar um exemplo. O avô era pedreiro, o pai é pedreiro, então a visão dele é o quê? Vocês também, né? Ele não tem assim uma abrangência, não, eu vou seguir outro caminho, eu vou mudar isso, né? Não, então ele segue aquele mesmo ritmo, né? Ah, meu pai trabalha em tal fábrica, meu avô já trabalhou lá, então eu também vou trabalhar lá, vou fazer isso também, né? Coloquei, falta outros exemplos de estudo, né? De como o estudo pôde mudar a vida. Coloquei ali, Keila, legal. E o que que ele fala? Gente, minha internet está muito ruim, desculpa. O que que ele fala e faz? Se ele fala tanto faz, não faz diferença, acho que ele não faz muita coisa. Concordo. E eu acho também que, no caso, ele vê que se dá bem aqueles que já têm o berço, a raiz, né? Que nem a gente vê os políticos, geralmente. Hoje, que nem nós aqui em Curitiba, o que continua, o que é o nosso prefeito? Ele é neto, tipo assim, ele já é neto do cara que já está vindo lá de trás. Então, o que o adolescente vê? Que se dá bem aquele que já tem a família, que já vai puxando, e ele, como não tem ninguém. Ótimo, Maria. Vou colocar aqui. Ele vê apenas o sucesso dos outros que tem. Como é que você falou de novo? Que vem. Que tem berço, né? Que tem a raiz já, como se diz, o famoso QI, né? Que indica. Exatamente. Apoio financeiro. Nossa, arrasou. Vou pôr aqui um acento. Ótimo. Aí o que ele faz e faz, o que ele fala e faz, a gente não faz muita coisa, né? Fica de mãos atadas aí, não faz muita coisa, né? Me falem, gente. Eu acho que também a questão da revolta, às vezes, né? Que procuram, infelizmente, acabam procurando outros caminhos, porque vê que na comunidade dele, na família, nada acontece, aí vai para o caminho errado, às vezes, né? Eu acredito que às vezes no momento ali ele fala, não dá nada não, não dá nada. Mas de repente, quando a gente fala algum conselho, lá no consciente dele, às vezes ele pensa, né? Nossa, se eu mudasse a minha história, seria muito bom, né? Eu imagino isso comigo. Às vezes não faz, né? Mas de repente a gente pode surtir uma ação, assim, futuramente, né? Porque a gente vê quando a gente encontra algum aluno, assim, que já passou algum tempo, nossa, professora, naquele tempo, né? Se fosse hoje eu ia aproveitar mais. Comigo já aconteceu, né? De eu dar aula para uma aluna no 6º ano. Aí eu encontrei com ela em outra escola, que ela estava fazendo formação de docente. Ela chegou e falou: nossa, professora, eu queria ter aproveitado mais atrás, porque hoje eu sei como que é e o quão importante é, né? Então, assim, às vezes, naquele momento não surte efeito, mas a gente sabe que futuramente eles vão lembrar, né? Eles vão lembrar que a gente falava. Nossa, arrasou. Coloquei aqui, ó. Por estar desmotivado, me revolto, me excluo das atividades a fim de não me frustrar, porque acho que não vai ter recado, né? Não vai ter retorno, perdão. Legal, legal, bacana. Isso mesmo. Que não haverá retorno. Daí, como você falou, né? Depois que cresce, percebe que faltou, né? Faltou aquilo. E amadurece, né? Exatamente, porque está imaturo. Quantos minutos faltam, gente?
Aí eu não sei, essa eu vou dar de trabalho. Mas sim. Pessoal, eu consegui entrar agora. Sua pedagoga estava atendendo uma mãe. Estou tentando entender aqui o contexto. Ai, Ana, Isso. a gente está aqui fazendo, né, esse mapa, como é que chama? Mapa da empatia. E aí a gente está no lugar do Marcos, tentando nos colocar no lugar dele, como ele se sente quando ele está ali, né? Que é um estudante que fala, né? Para que aprender isso? E tanto faz, não faz diferença. Como é que ele se sente? Como que ele pensa? Como que ele ouve, né? Quando ele fala isso? O que que ele vê? O que que ele fala e faz? E aí tem as inquietações e as necessidades. Eu vou direto, gostaria de falar na necessidade, porque eu acho que aquilo que a Keila falou antes, de necessidade o quê? De amadurecimento, e como a Maria também falou, de exemplos, né, Maria, de pessoas que conseguiram sair daquele ciclos, Mudar a mesmo não realidade. tendo mudar a realidade. O que é que eu tinha falado? O que é a minha necessidade? Maturidade, né? O que mais? Desculpa, gente, eu falo as coisas e esqueço, meu Deus do céu. Maria, o que é que você falou mesmo? Eu tinha falado na questão, assim, daquele adolescente que vê que só se dá bem, aquele cara que já tem uma raiz, já tem uma pessoa que indique ele, então ele acaba se revoltando, porque quem que vai indicar ele se a família dele não tem ninguém? Então, talvez a né? necessidade seja disso, né? De encontrar exemplos de superação. Será? Sim, é isso mesmo. E as inquietações, né? Eu acho que as inquietações é o medo de se frustrar, né? De não conseguir. Eu acho que se achar incapaz. De me frustrar, né? Vamos colocar aqui. Medo de me frustrar. Medo de não conseguir. Será que tem sentimento de abandono aí? Eu acho que sim, né? Isso ainda falta um montão de tempo. Pensei que estava acabando. Não, então, por exemplo, era para pegar quem tivesse de hora de atividade, já fazer a... Será que dá certo isso que a gente fez? Vamos ver dos outros? Mesma coisa que a gente fez, né, gente? Tá certo, então, né? Tá certo. Então tá. Só pra gente ver, né, se deu certo. Verdade. Vou pôr uma corzinha aqui pra ver se fica mais fácil de ver. Essa ficha aqui, ó. Não ficou bom. Azul, acho que tá melhor. Só que ele não. Eles vão fazer tipo um projetinho lá depois, vão lá estudando lá. Conversei com ela. Tá. Eu acho que esse negócio da Maria falou.
Tudo bem por aqui, meninas? Tudo. Queremos saber se a gente vai ter que colocar nosso nome em Falhou um algum pouquinho. lugar. Precisa colocar o nome em algum lugar? Não, né? Olha, quando nós fizemos lá no curso, a gente abriu mais um quadradinho e nós colocamos aqui embaixo, sabe? Do lado do grupo 1, ali em cima, ali, um pouquinho ali onde tem quais as minhas necessidades. Teve outros que colocaram aqui em cima, perto do verdinho, abriu um quadradinho ali, escreveu ali, aonde você quiser ali, porque nesse caso aqui, o nosso tutor, ele explicou mesmo que ele não tinha deixado espaço para colocar, que a gente poderia abrir em algum lugarzinho aí que a gente conseguisse. Então, vou colocar aqui os nomes. Tá bom? E daí a gente usar esse E a Maria Ivanilde, como é que está? Está participando aqui. Hein, Luna? Não sabe? Não sabe? Não sabe, sim, claro que sabe. Olha aí, ó. Bem isso que nós estamos trabalhando aqui, ó. Ó a aluna aí, ó, falando que não sabe. O que nós vamos fazer com ela? Hein, Ana? Hein, Keila? Hein, Fran? Hein, Prof. Adri? O que nós vamos falar com a Maria Ivanilde? Mas ela foi a que mais contribuiu. Mas ela fez tudo aqui. Muitas falas importantes da Maria. Ana, Adriana e Maria. Nós aqui. Eu queria pôr rosa, porque a gente tinha uma linda de rosa. Pronto. Ai, ai. Gurias, então, ó, é o mesmo link que a prof passou, né? Mas vou colocar ele de novo aqui, para a gente colar lá no nosso diário formativo. Não, como é que é o nome? Portfólio. Jesus amado, que cabeça hoje. Perdão. Tá, coloquei aqui pra gente colar lá no nosso portfólio. Tá indo, tá devagar, porque minha internet tá devagar, mas tá indo. Então já vai. Aí, tá? Daí a gente cola lá no nosso portfólio e já podemos deixar ele mais ou menos adiantado. E quem vai falar? Minha internet tá ruim, gente. Melhor outra pessoa falar. Meninas, aqui, no que eu penso, não seria imaturidade? Ou é maturidade mesmo? Eu posso falar, como eu contribuí pouco, eu entrei depois. Onde quer perdão, o que é para trocar?
O que eu penso isso, e sinto. imaturidade. Entendi, Ana, aqui, né? Imaturidade. Aham, aham. Ótimo. Coloquei, Ana, o que mais? Hum. Você não vai por fora. Gente, toda vez que eu não consigo ir, eu vou ver se vai em casa, eu reclamar. Nunca mais você não minha cara. Vai sim. 3 dias. Ah, você sabe muito bem que você vai querer. Bora, para, você sabe que você para. 3. Voltei. Eu quero na sala de aula. Meu Deus. Gente, caiu minha Tá quase conexão. acabando, então. Não. A minha também, acabei de voltar. Será que eu preciso colocar de novo aqui ou deixo assim mesmo? Não preciso colocar aqui de novo, né? Eu acho que não, porque o nosso está pronto já, né? Depois ela vai espelhar de todos, aí aparece o nosso. Acho que sim, acho que sim. Então, ai, como a gente foi rápida. Foi? O militar foi lá? Não, não foi. Agora, no final da aula, tinha que Lá chama alguém para me acompanhar. Isso.
Pronto, então, pessoal, voltamos. Então, estava ajudando as meninas lá. Deu certo o link lá para vocês? Do grupo? Para... Deu certo. Depois, quem não conseguir, só me pedir. Tá, então eu coloquei lá no WhatsApp também, tá bom? O link para vocês. O link está lá no WhatsApp da nossa turma, para vocês. Então, assim, vamos começar aqui, deixa eu só apresentar, para começarmos as nossas apresentações. Podemos começar com o grupo 1, então, por favor? Quem irá apresentar? Podemos sim, eu posso apresentar. Eu tenho que ler todo esse enunciado. Este é o Marcos, não, estudante não precisa. Da rede de 4... Não precisa? Não, esse então, aqui o que eu penso Isso. O que ele pensa, né? O que eu penso, né? Me colocando no lugar dele. Desmotivado, perdido, não tenho noção do que vem pela frente e um sentimento de imaturidade. O que eu ouço? Sermões, conselhos de familiares, de professores. Ouço que apenas os ricos têm oportunidades, muitas vezes. Quem está com o microfone, só licença um minutinho, pode, acho que é Ana. Ana, pode tirar o seu volume, por favor? Quer dizer, o seu fone? Áudio. Eu que estou lendo, mas aí eu tenho que... é Ana? Eu que estou lendo. Tá, Ana, desculpa. Achei que era outra pessoa que estava ali. Um pouquinho de barulho aqui. Não, tudo bem, tranquilo, desculpa. Quer que eu recomece? Tá dando para ouvir? Não, pode continuar. Pode continuar. O que eu falo e faço? Eu acho que está muito barulho aqui. Outra colega consegue ler, consegue apresentar. Outra colega do meu grupo consegue apresentar, gente, porque está muito barulho aqui na minha sala. A Adriana, ou a Fran, ou quem mais que estava ali na equipe? Tudo bem? Oi? Pode ser, Fran, por favor. Vamos ajudar a nossa prof aí. Vamos, sem problema. Então, o que eu, como Marcos, né, falo e faço? Por estar desmotivado, me revolto, me excluo das atividades a fim de não me frustrar, acredito que não haverá retorno por estudar, né? E o que eu vejo? Me faltam exemplos de como o estudo pode mudar a vida. Vejo apenas o sucesso dos outros, que tem berço, que tem apoio financeiro. Então, quais são as inquietações do Marcos aqui, né? Medo de me frustrar, medo de não conseguir, abandono, não vejo utilidade em estudar. E quais são as minhas necessidades? Maturidade, né? Amadurecer, encontrar exemplos de superação, compreender o objetivo da educação. Muito bem, ficou show de bola. Parabéns pela atividade de vocês, desenvolvimento bem claro, bem prático, muito bom. Excelente trabalho. Entenderam bem ali, como que a gente consegue entender, né, a fase, assim, dos nossos estudantes, né, e também os momentos que eles passam por cada série, né, que bacana. Então, vamos para o próximo. Parabéns, meninas. Vamos para o grupo 2, que é a Ruth, a Evelyn, a Elaine ou a Flávia. É da Carol, uma estudante de 16 anos, que cursa a primeira série. Então, vamos dizer o que ela diz ali, isso é muito difícil, não consigo entender, estou perdida, não sei por onde começar.
Então, vamos lá. Quem vai apresentar? A A Ruth vai Evelyn não consegue falar. Eu vou falar, então. Tá bom. Carol, como ela estuda no ensino médio, né? Então, como é integral, estou pensando na nossa Carol lá. Ela se sente desmotivada, desanimada, cansada e entediada. Daí o que ela ouve? Vamos, Carol, você precisa estudar, sai do celular, você precisa se organizar, ter uma rotina de estudo, fazer as atividades e trabalhos. O que ela vê? Não tem novidade e nada de atrativo nessa escola. Tá, o que ela fala e faz? A escola é chata, eu gosto de encontrar com os amigos. E também ela fala, gosto de ficar no meu celular, se os professores não deixam. Quais são as inquietações da Carol? É muito difícil, não consigo acompanhar. Mas eu acredito, né, pessoal, que é por causa do celular dessa molecada. Quais são as minhas necessidades? Então, quais são as necessidades da Carol? Quero estudar à noite, pois preciso trabalhar para ajudar a minha família. Não aguento mais, ela fala, de estudar integral. E fala mesmo, prof, isso é real. Lá na minha escola integral. Nossa, é uma boa, como é que nós vamos falar, reflexão sobre a questão, né, dos nossos alunos do integral e também com a questão do trabalho, né, deles, né, fora, assim, do trabalho do dia a dia, né, recompensado, né. Nós não estamos, a gente arruma eles motivo de motivar eles, mas nós já estamos sem esperança de ter nosso terceiro ano que vem. Ai, que triste isso. Não pode. Então, Lanita, cultura, trabalho e tempo, verdade. Mesmo pensamento da Carol aqui. Professora, aqui pode falar, também, prof. O núcleo não autorizou a abertura de turma do noturno, do ensino médio, porque, assim, no início do ano, são poucos alunos que se matriculam. Aí, no decorrer do ano, a turma vai enchendo. É sempre assim, todo ano é assim. Só que no início começam com poucos, né? E aí, como não tem um número muito grande, eles não autorizam a abertura. E isso aconteceu o ano passado e está acontecendo agora novamente. O resultado é que o noturno vai fechar. E várias outras escolas fecharam o noturno também. As escolas cívico-militares não têm período noturno, né? Então, nós estávamos atendendo a toda a região aqui. Agora vai fechar, não sei o que vai acontecer. Nossa. Então, eu também estou com uma amiga que trabalha na zona rural. E os alunos ajudam as famílias também no trabalho durante o dia. Precisa estudar à noite. É difícil, né? Porque daí a maioria acaba, por mais que tenha rede de proteção do menor, conceito tutelar, a maioria vai se evadir. Porque eles precisam do trabalho. Que triste isso, gente. E não tem como, assim, será a comunidade, tanto os professores e a comunidade em geral, assim, fazer alguma coisa, não sei, que chame atenção para que continue, para que o curso continue? Nossa, os próprios pais já foram lá para pegar a transferência, e a gente conversa e fala que eles vão ter oportunidades mais para frente, melhores, dedicar o estudo, mas alguns, é como a prof falou, precisa do filho no trabalho rural, e os da cidade, para a família ser um pouco carente, precisa do filho para trabalhar, ajudar. Nossa, gente, complicado. Ai, que desmotivador, né? Nossa, prof, tá... Nem sei. Muito triste. Poxa vida. Eu já ia fazer um panelaço lá. Ai, que coisa. Mas vamos lá, então, gente. Grupo 3, quem vai apresentar das meninas lá? Somos nós, prof. Isso, vamos lá, então. Então, nós vamos falar sobre Jardel, que é um estudante da rede de 15 anos, que está no 9º ano, e que em sala de aula ele tem
ele sempre diz, ou tem o hábito de dizer, também não sabemos também para quem ele diz. Se ele está dizendo para os professores, se ele está dizendo para os colegas dele, tudo tem... o fato, para quem ele diz, já dá uma conotação diferente. Mas, então, quando isso vai acabar? Então, ele está se questionando. E ele também, ao mesmo tempo que ele questiona que quando isso vai acabar, quando ele questiona ou ele relata que isso é chato, nós entendemos que ele, além de um sentimento, né, de desânimo que ele possa estar mostrando de início, ele está manifestando, na verdade, uma reflexão sobre isso, ainda que inconscientemente, né, ele não esteja como um adulto dizendo que vamos refletir sobre o assunto, porque ele talvez não tenha maturidade para tal, né, apenas ele está no 9º ano, mas ele está desejando ali uma mudança, né? Quando isso vai acabar? Né? Isso é chato. Então, ele sente isso. Tanto ele sente, né, de uma maneira muito clara, que ele chega a manifestar oralmente. Porque se ele apenas fosse um aluno displicente, né, ele iria para a escola, ficaria lá no fundão, conversaria, né, se sairia na boa, teria uma nota, ia ficar ali, ó, de palmo a palmo com as tarefinhas, um coleguinha lá dele, né, e ele conseguiria ter aqueles 6 e sair, né, ileso de uma reprovação. Entretanto, o que eu estou percebendo que quando ele faz crítica, a gente só faz uma crítica, pelo menos é o meu ponto de vista, quando você está manifestando não somente uma reflexão, mas também você quer mudar aquilo. Porque se a gente não manifesta, é sinal que ou a pessoa está bom, ou a pessoa quer ficar quieta e olha, deixa, vamos indo que isso vai, sabe? Vamos levar. Não, ele está incisivo, pelo menos essa é a impressão que nós tivemos. O que ele vê, então? Ele vê na escola que suas expectativas não estão sendo correspondidas. Não sabemos como é que foi esse início, não sabemos se o professor ou alguém teve esse diálogo ou foi oportunizado, né? Também não sabemos a realidade dessa escola, a realidade dessa sala de aula, desse professor. Veja, nós estamos assim fazendo um recorte somente do aluno, tá? Não estamos, tem N coisas se a gente for abrir esse leque aí. Então, fazendo um recorte só dele, né, as expectativas dele não estão sendo correspondidas. E esse é o motivo dele se manifestar. Só que, dependendo, né, de onde ele está, para quem ele está falando, aí já vão dizer que ele é o chato da história, né? Ele é o chato, porque todo mundo tá bom. Só ele que fica implicando. Aí, o que eu falo e faço? Bom, tá claro, ele faz críticas à realidade, né? Ele demonstra, então, uma resistência, né? Porque, na verdade, os pensadores que nós lemos, que nós estudamos, na verdade, eles eram os chatos da época, né? Eles estavam ali na resistência, né? Estavam na contramão, né? E ele usa de comentários, algumas vezes, de desânimo. Por quê? Porque ele é um adolescente de 9º ano. Se ele fosse um adulto, olha, ele saía dessa escola, ele saía e tentava a vida em outro lugar, ele tentava outra escola, mas não sei quem que é esse Jardel, não sei como é a cultura dele, a situação familiar, se ele pode fazer isso ou não. Então, o que ele ouve, então? Ele ouve, então, aulas tradicionais, que não possibilitam uma participação, não tem o engajamento do aluno, não desperta, então, essa curiosidade, esse desejo de aprender, né, e dele demonstrar uma autonomia. E assim, nós estamos conversando que dentro desse recorte, quem de nós, né, assim, em algum momento do seu estudo não pensou assim, que chato, hein? Olha, vamos terminar isso daí, porque, olha, talvez ele também pense, o que eu vou fazer com isso para o meu futuro? A gente já pensou isso? A gente já teve, assim,
excelentes professores, mas teve professores assim, que a gente também não sabe, né, da vida do professor, a gente N coisas que também pode se pensar, é tudo recorte que nós estamos fazendo. Então, no meu caso, assim, eu tive uma professora, que eu comentei no grupo há 40 anos atrás, que ela não sabia, mas ela foi inovadora, então, na aula invertida. Alguém aprendeu com ela, porque eu tive uma aula invertida há 40 anos atrás. Quando eu fui ler sobre a aula invertida, eu falei, sério que isso é agora? Ah, capaz. Eu tive uma professora de história que ela distribuiu, né, e cada um tinha que falar sobre uma época do Brasil, desde a colonial até a atual, e repartiu a questão da ditadura militar em várias épocas para cada um. E isso, veja, meu pai ele não tinha o ensino fundamental completo. Então, muitas vezes, isso foi no 8º ano, então ele não podia participar exatamente do meu processo de aprendizagem. Entretanto, com esse trabalho, eu consegui, né? Então, ele conseguiu chegar a mim e eu a ele. De nós conversarmos, eu saber como é que foi, ele que viveu, como é que era aquela época. Então, ele achou bárbaro, né? Ele achou bárbaro a escola, a professora, tudo, né? E eu me sentia assim, como se naquela aula, aquele trabalho de história me despertou, na verdade, o profissional que eu sou hoje, despertou se eu não fosse pedagoga, certamente eu seria professora de história, porque a educação, naquele momento, foi aquele momento da minha vida pontual que eu sabia. É isso que eu quero para a minha vida. Desculpa se eu falei demais, tá, prof? Imagina, excelente. Nossa, Lanita, muito feliz com a colocação de vocês, com a sua colocação, inclusive, e assim, tudo dentro mesmo do contexto, dos recortes, como nossos aluninhos se sentem, a gente tem aluno assim também, né, que ele tem essas inquietações, então, assim, nada mais resta do que nós, como professores, educadores, acolher, né, essas criaturinhas que muitas vezes estão até perdidinhas, assim, no mundinho deles, e precisa de uma mãozinha amiga ali, né, para dar uma ajuda a eles. Muito bom, e legal, assim, a sua colocação da professora, né, que inspira. Quantos professores inspiraram a gente, e não só isso, né, a gente acha que não, mas se nós formos perceber, quantos alunos que nós temos, que nós inspiramos, né, que nós, professores, sem saber muitas vezes, nós inspiramos eles, né? Então, assim, gostei muito do trabalho que vocês fizeram, como vocês se colocaram no personagem, né, do aluninho lá na sala, e senti, né, toda essa problemática que a gente tem, porque cada um é cada um, né? Então, pode falar, prof. Elaine. Posso falar bem rapidinho? Pode. No período da tarde eu estou na equipe pedagógica, mas de manhã eu estou em sala de aula com a rede municipal, com o 5º ano. E aí, quando os alunos começam a perguntar que horas são, eu já começo a pensar, nossa, como será que está a minha aula? Deve estar um tédio, porque perguntando a hora. É meio que termômetro para a gente autoavaliar também, né? Com certeza. E quando eles começam a pedir para ir no banheiro, então? E tomar água, então? Exatamente. Né? Aí nós temos que colocar no lugar. Ixi, hoje, será que a minha aula não está muito boa para eles? Que estão pensando? Vou ter que mudar a minha estratégia. Então, fundamentando a nossa prática, né, com toda essa aprendizagem, essa troca de experiência que a gente teve, a falta de curiosidade, muitas vezes, é um estímulo que resulta numa atitude passiva, que nem o último ali que nós vimos, né, que a Lanita estava falando, aquele aluninho que ele fica passivo, mas que diante de tudo, neste momento, ele não pode fazer nada, mas ele parece que está preso à situação, né? Então, isso indica uma das causas do desengajamento também. E aí vem o desempoderamento,
que são os fatores externos, como os desafios fora da escola, né? E os internos também, com a questão da passividade, do processo do ensino, que sempre afeta o nosso aluno, sempre afeta a aprendizagem do nosso aluno. A Fran colocando, quando eu iniciei no magistério, essa pergunta da hora, era por conta do recreio, era triste, verdade. Eu também comecei no magistério. E a distração nos tempos atuais, com certeza, né? Não tem, a tecnologia, que o desengajamento é perceptível, a distração da questão do celular, né? Então, assim, a gente vê que isso, ele é perceptível. Então, o que queria sugerir para vocês também, no livro da Shirley e do Hargreaves, tem os 5 caminhos para o engajamento, e é um livro muito bom, que está lá na nossa biblioteca no Class. Se vocês conseguirem, assim, ter, né, alguns momentos de leitura, é bem interessante, assim como tem as técnicas também de como engajar. Então, são literaturas muito importantes que nos ajudam, né? E a aprendizagem, ela é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente e acham que eles veem o sentido das nossas atividades que a gente propõe, né, para eles. E quando nós consultamos as motivações, elas são profundas. Quando se engajam em projetos para os quais trazem contribuição, há um diálogo, né, sobre a atividade e como realizá-la. Então, é o Basic Moral 2018 que nos coloca essa citação. Pode falar, prof. Giovana. Então, nosso grupo lá não deu tempo da gente discutir tudo o que queríamos ainda. E agora, a professora falando sobre engajamento, eu lembrei de uma citação. Eu trabalho numa escola com inglês, eu tenho um padrão fixo lá, mas tem sobrado 2 turmas, então eu tenho deixado os 9º anos, e esse ano tem um professor bem jovem trabalhando, e no começo até fiquei com um pouquinho de ciúme, pensei, eles vão gostar mais dele do que de mim, né? E realmente, eles foram fazendo amizade e tal, umas coisas loucas. Aí um dia, eu estava já na 3ª aula numa turma, e de repente um aluno desse 9º ano chegou lá para pedir uma cadeira se tinha sobrando. Eu disse, o quê? Tipo, não estou na brincadeira, o quê? Você está vindo procurar carteira agora na 3ª aula, né? Como se estivesse chegando naquela hora. Não, professora, é que a diretora foi lá para assistir a nossa aula. Eu disse, tá. Aí entendi que ela foi lá para observar, né? Ele disse, também não fecha uma boca? E eu disse, não acredito que a diretora está tendo que ir lá para assistir o 9º ano por conversa. Aquele professor não faz eles fechar a boca? A professora era muito melhor, tipo, não tive nem tempo de não deixar ele ouvir, sabe? De não deixar ele falar. E aí eu disse, calma, disse, né? Mas aí me chamou a atenção. Eu sempre fui exigente, eu deixei várias vezes aqui dito, né? Exigente, cobrava e ali, e eles não demoram muito para ver que o professor, se ele for legal, tanto melhor. Mas que o professor precisa garantir a disciplina na sala de aula para eles aprenderem. Então, essa questão do engajamento, quanto mais, no começo que eu comecei a fazer PCI, vou levar só nos dedos aqui, né? E em vez não, quanto mais a gente vai vendo, mais a gente vai percebendo que tem que estar todo mundo engajado, professor, equipe pedagógica, funcionários, alunos, porque senão a coisa não vai funcionar, né? E agora você me falando, me lembrei do aluno. Nossa, prof. Giovana, obrigada pela sua contribuição, excelente, muito bem, é assim mesmo. E esse ambiente escolar, né, ele pode se tornar acolhedor e ele promove o pertencimento aos nossos estudantes. Então, sempre tem um aluninho que não gosta de muito barulho, sempre tem aquele que quer prestar atenção, e aí a conversa atrapalha, o barulho atrapalha. Então, quando você vem, assim, falar dessa questão que o professor, ele também tem que engajar os seus estudantes com a questão do comportamento, do silêncio, de prestar atenção, né? É muito importante para todos, tanto na sala para o aluno que está assistindo a nossa aula e aprendendo conosco, quanto para nós, professores, né? Então, dentro desse fator da nossa estratégia, tem o fator A, que nós podemos criar jogos e diversão. Eu adoro isso. Eu uso o word wall direto. Então,
E eles brigam, e, nossa senhora, e dá uma confusão. Sexto ano, então, nem pensar, porque eles têm uma gana de ganhar as coisas que nunca vi. E aí, tem os desafios, as competições dos jogos, as atividades, né, com gamificação, um ambiente lúdico, eles se tornam, assim, um pouquinho mais... nos ajudam, né? Tem uns que querem já marcar pontuação no quadro, outros já querem toda hora responder. Então, assim, supera o desencantamento, né, dos nossos alunos. Então, são estratégias que nós também podemos usar para engajar nossos estudantes. E nós, e eles? Essa estratégia, ela visa criar um sentimento de pertencimento, aproximar os conhecimentos do aluno e da sua linguagem, considerando o universo, o mundo atual, superando a desconexão. Por exemplo, aqueles aluninhos, né, que chega assim, encosta o rostinho no ombro da gente, né, ele encosta o rostinho no ombro e fala, prof, hoje não estou muito bem, me dá um abraço. Então, assim, é uma coisinha assim que a gente sempre pode criar, né, essa também questão do sentimento, do pertencimento, de aproximar eles assim um pouquinho para nós. E a gente sabe que tem até os grandão lá no terceiro ano, eu tenho os terceiros anos, parece que são mais carentes ainda, eu digo para eles, escuta, está precisando de um crush, né, de uma namoradinho, porque eles vêm assim, encaixam o ombrinho na gente, ai, prof, me dá um abraço hoje. Então, tudo isso é engajar, né, é criar entre nós e eles um sentimento de pertencer, né, de a gente estar todo mundo engajado junto ali, na mesma conexão, né, de ensinar, de ajudar, de auxiliar, de resolver e ajudar com os probleminhas, né, que eles também têm. Nós temos os nossos, mas nós somos os adultos da relação. Então, a gente sempre tem que ter esse discernimento. Por mais difícil que seja, nós temos que ter esse discernimento de acolher o nosso aluno, o nosso estudante, né? E também, isso mesmo, prof. Evelyn, criar um vínculo afetivo é muito importante. Paulo Freire já falava, né, que a afetividade é tudo quando a gente ensina, e a gente sente isso, né? Eu deixei algumas turminhas lá na escola para poder pegar os formadores, eles me encontram no corredor, eles me abraçam, eles me beijam, eles falam, prof, você só escolheu ficar com o primeiro ano, né, e deixou nós, e eles vêm, eles beijam, eles que pedem para eu voltar. Então, eu criei uma afetividade com eles também, eu não construí só o conteúdo, né? Eu construí essa atividade, então isso é importante. Olha, veja, oficinas, teatro, música, danças, palestras, tudo isso também favorece, né? Além do que, torna um engajamento coletivo e energiza a memória, eles não vão esquecer. Eu levei terça-feira minha pipoqueira para a sala e comprei milho de pipoca, fiz pipoca com eles, porque era atividade do Halloween que a gente estava fazendo, e levei um pirulitinho com um negocinho do Halloween para eles. Misericórdia, me deixaram quase louca, adoraram. Prof, mais pipoquinha para nós, mais pipoquinha para nós. Você vai trazer sempre, prof? Então, gente, é engajamento. E aí ficaram fazendo atividade deles com os desenhos lá do Halloween, traduzindo o textinho, todo mundo na sua carteira, trabalhando, chupando pirulitinho, comendo a pipoquinha. Então, assim, a gente tem que pensar também, a gente está cansado, a gente se sente cansado, a gente se sente, mas agora no finalzinho a gente pode propor essas atividades, né? Essas estratégias um pouquinho diferentes. Chegou o nosso conteúdo, nunca é concluído, ele nunca termina o nosso conteúdo, mas a gente pode chegar numa parte e falar, não, aqui eu estou sentindo que eles estão cansados, eu também já estou exausta, e nós vamos fazer umas outras estratégias de engajamento, né? Giovana, a minha implementação é sobre esse tema, terminei hoje. Teve pipoca também, muito bem, parabéns. E aí, nós vamos viajar agora para um vídeo que eu vou colocar para vocês, que é uma parada na cidade de Mandaguaçu, que a população é de 23 mil habitantes, no núcleo de Maringá.
é do professor Wesley Flávio Rodrigues, que ele utilizou a estratégia do fator A, do mapa da empatia, que ele visa em promover, né, ações com respeito ao ambiente escolar, e a prática foi aplicada no Colégio Estadual Parigol de Souza. Então, vamos nesta jornada. Formadores em Ação e Engajamento para a Aprendizagem apresentam as estratégias Mapa da Empatia e Fator A na prática. Vamos viajar até a cidade de Mandaguaçu, núcleo de Maringá, e conhecer o relato do professor Wesley Flávio Rodrigues, que utilizou as estratégias Fator A e Mapa da Empatia como forma de promover ações de respeito no ambiente escolar. Meu nome é Wesley Rodrigues, sou professor no Colégio Parigol de Souza, em Mandaguaçu, no núcleo de Maringá. A atividade utilizada, implementada, né, com os alunos do primeiro formação docente, tinha como tema o bullying. A estratégia que eu utilizei para abordar essa atividade, essa temática, né, e trabalhar a atividade, foi o fator A, nós e eles, e o mapa da empatia. Então, assim, primeira etapa, eu procurei ouvir os alunos, buscando conhecer o que eles sabiam sobre o assunto, sobre bullying, né? E tentar aproximar o conhecimento deles com a epistemologia consagrada já sobre o assunto. O segundo passo foi organizar uma roda de conversa, apresentando como o tema ele é tratado pela legislação, né, para eles conhecerem o que a legislação diz sobre o tema bullying. Depois, uma parte dos alunos, né, eles vieram com a proposta de elaborar cartazes sobre o tema para ser exposto, né, no mural da escola. E uma outra parte dos alunos tiveram a proposta de elaborar um curta-metragem. E foi muito interessante, né? Porque eles mesmos desenvolveram o roteiro e produziram a filmagem, né? E eu estava ali só mediando a coisa, né? Quais os resultados que foram alcançados com a prática, né? Eu percebi o maior engajamento dos alunos, eles realmente demonstraram prazer em fazer as atividades, maior conscientização sobre o tema bullying, né? Então, aquilo que eles viam muitas vezes como uma brincadeirinha, eles entenderam que não era uma brincadeirinha, que era algo muito sério. Por quê? Na produção do curta, eles se colocaram no lugar da vítima que estava sofrendo bullying. A representar a pessoa sofrendo bullying foi muito forte para eles, né? E isso eu ouvi dos próprios alunos, né? Então eu acredito e eu percebi que eles desenvolveram uma maior conscientização sobre o tema, né? Uma melhor assimilação do conteúdo também, né? A essa estratégia proporcionou. E outra coisa também foi a melhora no rendimento escolar, porque essa turma ela tinha um déficit de aprendizagem, né? E as notas melhoraram muito depois dessa prática, e o engajamento deles na sala de aula, o interesse pela disciplina, né, também aumentou. Tá baixinho mesmo o vídeo, só deixa eu abaixar de novo aqui, que eu tinha deixado no último volume. Eu coloco para vocês o link ali na biblioteca depois, ou aqui no chat também, se vocês quiserem, mas ele está falando exatamente dessa estratégia que ele usou para o bullying. Pode falar, Prof. Evelyn. Prof, o livro que você recomendou, esses 5 caminhos para o engajamento, não tem PDF, que ali só tem o capítulo 4. Então, eu também não achei. Eu procurei também. Eu acredito que ele vai ter
ele colocou o que ele conseguiu, mas eu acredito que a gente vai ter que comprar mesmo, sabe? Ai, que tá tão caro, né? Pois é. Mas é excelente, vale a pena, viu? Vale a pena. Continuando, Formadores em ação então. e engajamento para a aprendizagem apresentam as Voltou de estratégias. novo aqui. Só um pouquinho. Então, a nossa experiência foi a estratégia do fator A que a gente viu no encontro de hoje, né? Como que a gente pode melhorar isso com os nossos estudantes, com o contexto da realidade, quais as categorias que a gente pode superar, né? Então, teve ali a questão, né, da diversão, dos jogos, nós e eles, a questão da oficina, do teatro, da música, da dança, principalmente agora no final do ano, a gente tem bastante atividades, né, que nós podemos fazer com eles. Então, como o nosso tempo está quase terminando, eu já vou colocar lá no chat para vocês, tá? O link do nosso Forms de hoje para preencher, e assim como também vamos fazer o nosso portfólio, tá? Então, já estou colocando o link da nossa chamada de hoje. Só um minutinho. Alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação, pessoal? Professora, sobre o portfólio, nós vamos colocar o link dessa atividade lá? É esse que a senhora vai colocar ali para nós? Uhum. Isso, tá. Esse link que eu estou colocando, que eu fixei aqui, ó, é da nossa avaliação de hoje, do Forms, tá? Que vai contar lá. E do nosso portfólio, deixa eu ver só um pouquinho aqui. Já vamos ver a seguinte, eu já coloco aqui também já o link do portfólio para vocês, que nós acabamos de fazer. Que foi aquele mesmo link que vocês estavam trabalhando no Em Ação, tá? Deixa eu pegar atualizado aqui. Ó, agora vou colocar o do portfólio, o do Em Ação, para vocês. Pode falar, prof. Keila. No meu caso, que eu sou de outra turma, eu coloco a minha turma mesmo lá na... Isso, prof. Keila, coloca a sua turma que você é original. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá bom? E o turno também, prof. Tá bom, obrigada. Nada. Então, enquanto vocês estão fazendo aí a parte do Forms, vimos hoje que acolher o estudante traz um pertencimento ao ambiente escolar e torna um processo de ensino-aprendizagem mais interativo e empático. Pode vir a superar o desengajamento, bem como o desempoderamento e a distração, que muitas vezes é causada por fatores externos. Inclusive, as estratégias de engajamento vistas hoje, que é o mapa da empatia, que é o fator A, podem ser efetivadas com a sua implementação também, né? Então, nós temos algumas atividades, quando vocês quiserem também passar, né, para nós acompanhar, use SED Paraná, use hashtag Formadores em Ação, que sempre tem atividades lá, ok? E o nosso portfólio de hoje, que, para finalizar o nosso encontro, vamos registrar como foi aprendido o nosso portfólio formativo. 5. E a nossa turma é a A. Ok? Então, a reunião 5 e registre o seu e faça o seu registro aqui no portfólio. Então, assim, deixa eu só vir aqui.
nesta parada da jornada de aprendizagem, falamos sobre o desengajamento causado pelo desempoderamento e distração. Como estratégia de engajamento para a aprendizagem e forma de superar essas duas causas, vivenciamos o mapa da empatia. Colhe aqui o print do mapa que você realizou com seu grupo e coloque o link em ação, aqui embaixo, né? Que nós colocamos sempre. Dúvidas, pessoalzinho? Temos o nosso Saiba Mais também, onde nós podemos aprofundar um pouquinho, ampliar o nosso diálogo, né, sobre as nossas discussões de hoje. Então, nós temos lá na nossa biblioteca, a neurociência mostra como a empatia muda relações de sala de aula. O mapa da empatia, que é como preencher, né, o que é. E o mapa da empatia de como instrumento de autoavaliação do docente. Como deixar claro o objetivo da aprendizagem em cada aula e sempre estar repensando as práticas pedagógicas a partir das técnicas referenciadas na aula nota 10. Temos lá também e as nossas referências. Enquanto vocês estão trabalhando aí, eu já vou fazer o nosso print de hoje, das minhas cursistas e meus cursistas. Então, deixa eu parar aqui de apresentar. Todo mundo com a câmera aberta, todo mundo feliz da vida, porque estamos na metade, semana que vem reunião 6, estamos pertinho, quase de terminar. Vamos lá, 1, 2, 3. Ah, muito bem. Ô, pessoal bonito, hein? Eu queria ter aula com vocês, viu? Ah, tem que ser, né, Maria Ivanilde? Tem que ser, né? Porque senão o trem passa por cima da gente. E não dá, né? Essas alturas do campeonato, a gente tem que manter a positividade. Por mais que às vezes tenha dias que dá vontade de a gente ficar em casa dormindo e não levantar. Mas a gente tem que pensar, né, que nós escolhemos essa carreira, ela é dolorosa, mas ela é muito compensadora. E assim eu digo de ser humano, né? A gente recebe muitas vezes tanto carinho dos nossos alunos e outros que se formam, vão embora, muitos depois mandam para a gente, né? Ai, prof, me formei, ai, prof, entrei para a faculdade. Então, gente, isso aí é tudo realização, né, do professor. Eu acho que a minha realização maior são essas aí. Quando eu vejo que os meus alunos conseguiram superar e ir adiante, né? Então, eu acho que para mim isso aí não tem. Nesses 30 anos de magistério, não tenho, assim, o que falar de ruim. Eu tenho, sim, os espinhos, como a gente tem. Todos têm espinhos, né? Todos os caminhos, todas as profissões, todos os lugares, todas as escolas, todos os sistemas. Mas eu penso que eu não faria outra coisa, assim, se eu começasse hoje, eu ia escolher ser professora de novo. Eu amo ser professora, eu amo ensinar, ajudar as pessoinhas, eu amo fazer isso. Por isso que a gente fala, né? Uns nascem para ser professor e outros se tornam professores. Eu acho que eu nasci já com uma luzinha para ser professora. Ah, obrigada.
Alguma dúvida aí, gente? Ô, Maria Ivanilde, você está conseguindo fazer as suas atividades, Flor? Cadê ela? Acho que ela não me ouviu. Beijos a todos, boa semana. Acho que estamos liberados, né, prof? Beijos. Então, eu fui com mais um pouquinho para terminar bem certinho aqui. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, melhoras, viu? Já estou melhor. Obrigada. Ai, que bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Ô, prof, deixa Pode falar. Deixa eu entender melhor. Tá. Professora, Deixa a Maria Ivanilde, pode falar, Maria Ivanilde. muito visual esse negócio. É o quê? Esses portfólios, eu vou ter que pedir auxílio da professora para a gente preencher, porque eu não vou conseguir fazer sozinha. Não tem problema, eu ajudo você sim, tá bom? Então eu vou entrar em contato. Isso, mande lá no WhatsApp. Já era para eu ter entrado, mas a gente vai deixando para depois, sabe? Não, deixa. Daí eu vou entrar em contato com a professora e vou para a gente fazer certinho, porque eu não preenchi nem nada ainda do meu, nem sei, porque o leitor lê tudo atrapalhado para a gente, sabe? Sim, eu sei. Pode deixar, eu ajudo Aí, sim. Nos outros cursos, sempre alguma professora aqui da escola me dava uma força. Só que agora tá meio corrido, sabe? Então, sim. Não, mas eu ajudo sim. Mande lá um oizinho para mim que a gente vai fazer, tá bom? Tá bom, beleza. Pode falar, Ruth. O prof. Oi. Não sei, de repente é uma pergunta meio confusa da minha cabeça. Não é não. O outro que eu fiz era diário informativo. Sempre a gente tinha que fazer comentário e daí o link. Esse, em todos os slides, tem que também comentar e colocar o link da reunião? Não, esse você vai colocar sempre o em ação, que a gente faz aqui. Você coloca o em ação lá e o link, só. Se você achar que quer fazer algum comentário, você pode, tá? Mas não é necessário. Ah, tá. Que eu fiquei em dúvida, falei, não. De um diário informativo com portfólio. Não, é tudo a mesma coisa. Ah, sim. Tá bom? Beleza, prof, muito obrigada. Boa semana. De nada. Para você também, bom final de semana. Bom final de semana, igualmente. Tchau. Tchau. A Adriana saiu ali. Acho que ela queria falar alguma coisa.